outra vez com a tela, mas do resto é tudo tranquilidade. Muito bem. Então, vamos lá. Viu, Maria Alice? Presta atenção, Maria Alice. Maria Alice foi embora? Aqui. Muito bem. Vou chamar aqui de main, isso aqui nada mais é do que um programa principal, né? Sequência, uma sequência qualquer. Vou dar esse print aqui. Eu vou chamar aqui essa main. A linha 5 significa que estou chamando uma função que foi definida e essa função só vai executar o seu código quando ela for invocada, né? Então, deixa eu chamar aqui. Muito bem. Tá, ok. Eu sempre gosto de fazer isso, viu? É uma dica minha, que eu vejo os alunos às vezes se enrolando também com programação. Principalmente quando você for fazer um sistema mesmo. Fazer um sistema Android, por exemplo, envolve muitos arquivos, muitas páginas, um sistema web também, muitos arquivos, muitas páginas. E você começa a ir codificando, e não está o código rodando. Então, sempre tem que estar rodando. O seu programa tem que estar rodando sempre. Isso é uma boa dica. Salva logo, bota o nome adequado, não fica digitando à toa, não. Tem que estar rodando. Você vê, ó, botei aqui, o print já está rodando. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer, por observação, é ver quantas voltas, ou seja, quantas vezes eu vou anexar um bloquinho, uma fração dessa? N vezes. Então, eu tenho que dominar aqui o meu while. Eu vou fazer com o while primeiro, né? Então, a pessoa vai digitar um valor N. Eu vou falar assim, mais calmo, viu, Marcelo? O pessoal diz que eu já falo muito calmo, mas eu vou falar ainda mais calminho, porque a gente fica meio tenso, assim, né? E eu tenho que ter um controle de quantas vezes. Eu vou criar aqui um contador mesmo. Vou ter um contador qualquer aqui, que ele vai. Eu vou começar ele em 1, certo? Porque aqui está começando em 1. Então, enquanto esse contador, veja só, for menor do que n, por que isso, professor? Essa parte eu não entendi. Veja só, o que nós vamos fazer? A gente vai contar. Então, o contador é 1, 2, 3. Você pede para uma criança, ei, conte até 20. O que faz, o que autoriza ela a continuar contando, essa criança? Eu não cheguei em 20, ou seja, o número que eu estou, ele é menor que 20. Então, 1, 2, 3. Aí, quando chega em 19, 19, aí chega no 20. 20 não é menor que 20. Aí ele não prossegue, tá bom? Nesse caso, como a gente está começando em 1, você botar enquanto o contador for menor que 1, escreva o contador. Eu só quero que ele faça isso. Escreva o contador e avance o contador uma unidade. Mais igual é a mesma coisa de contador, recebe contador mais 1, né? Então, a variável está atualizando, recebendo seu próprio valor, mais um valor novo, né? Tá certo aqui? Posso dar um play? Deixa eu dar o play aqui. Se der errado, a gente já vê, né? Então, se eu botar aqui 10, vou botar 10. Olha, ele começou em 1, porque o meu contador foi inicializado em 1, mas ele não fez as 10 rotações, só foi até 9. Porque quando, na volta 9, o contador virou 10, né? 10 é menor que 10? Não. Aí ele nem fez a 10ª vez. Se eu tivesse começado em 0, eu iria fazer 10 vezes, de 0 a 9. Mas como eu quero de 1 a 10, eu boto igual, porque eu quero que ele vá até chegar naquele número. Ou seja, é para ficar escrevendo o contador, enquanto esse contador for menor que 10 ou for igual a 10. Quando ele virar 11 é que não vai aparecer. Então, você tem que ir se questionando essas coisas, esses detalhes, né? Olha, agora sim, de 1 até 10. Perfeito, eu já fiz a primeira parte, que é o controle daqui para ali. E aí, agora nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho que eleger o contador para ser uma das coisas. Nesse caso, o contador já pode ser esse 1, 2, 3. Veja só que o contador é exatamente isso, ele já está aqui. Como é que eu mostro? Está aqui, ó. Então, eu já tenho a primeira sequência. Resta só eu saber se ela vai ficar embaixo ou em cima, né? Ou se ela vai ficar embaixo ou em cima, ou se ela vai ser positiva ou negativa. Está vendo? Se for par, vai ser negativo, né? Se for par, vai ser negativo. Então, a gente já poderia até fazer assim, né? Ó, só para vocês observarem. Ó. Se for par, como é que eu sei que é ímpar, né? Se for ímpar, se contador, quando eu divido por 2 for... Eu vou fazer o par, que é mais simples. Estou fazendo bem devagarinho, Lucas. Se o contador
for par, isso aqui diz que ele é par. O resto da divisão por 2 é 0. Ele é par. Se ele é par, o que que acontece? Aí você vai... Não, eu vou escrever, vai ser embaixo e negativo. Embaixo e negativo. Vou botar aqui, contador, vírgula, embaixo e negativo. Se não, eu estou mostrando para vocês aqui como eu faria se eu fosse um bebezinho, bem devagarinho. Vai ser em cima e positivo. Ó, embaixo é junto, em cima é separado. Lembra dessa dica aí lá do ensino médio. Tá bom? E o contador continua fora dessa estrutura condicional, porque de acordo com o Cícero, ele observou que se for ímpar, se for par, vem para baixo, negativo. Se não for par, significa que é ímpar, ele vai para cima e positivo. Vamos rodar para ver se aparece isso mesmo. 10. Olha como deu certo. Que legal. O 1 está ficando em cima e a fração é positiva. O 3 está em cima e positivo. Ó. 1, quando é 3, está aqui, ó, positivo, por aí vai. O 2 vai ser embaixo e negativo. Embaixo e negativo. Cadê a Maria Alice? Maria Alice, você está aí, Maria Alice? Cadê a Maria Alice? Tá bom, está, Maria Alice. Está compreendendo, Maria Alice? Estou fazendo devagarinho. Maravilha, que bom. Se você tivesse feito isso aqui no papel, você ia escrever as frases mesmo desse jeito, ó. Enquanto o contador foi isso, então, no texto mesmo, então o contador vai embaixo e negativo. Se não for par, ele será ímpar, logicamente, e ele deverá vir em cima e positivo. Perfeito. A gente já fez isso. Agora a gente precisa de uma outra coisa, a gente precisa ir diminuindo o N, né? Tem várias formas, você poderia ter usado o N para ir decrementando ele, ou um contador para ir aumentando. Você que decide como você faz. À medida que você vai ficando mais seguro, você vai vendo, daria para fazer assim também, daria para fazer assim também. Aí você pode fazer uma outra sequência que você vai controlando ela manualmente aqui a cada volta. Então, vejamos, tem uma outra sequência aqui na questão, que é o começa em N e vai diminuindo, né? Então, eu vou chamar ela aqui de valor, um nome genérico aqui mesmo. Valor começa com N, tá bom? Vou deixar desse jeito aqui. Valor começa com N, tá bom? E a cada volta, esse valor, né? O que vai acontecer com ele? Se ele começa com N, na primeira volta, o valor dele, ele vai entrar aqui, o valor inicial dele vai ser o valor de N. Mas na próxima volta, vai ser o valor que ele tinha menos 1. Então, aqui eu vou controlando tanto o valor como o contador, vai ser um outro. Certo. Quando o contador, que é essa outra sequência, que vai me dizer onde vai aparecer. Então, vai ser o seguinte, vai ser print o valor, só que nesse caso, o valor aqui vai vir em do meio. Quando for par, o valor vai para cima, né? Que é o segundo caso, em cima. E quando for ímpar, que é quando é 1 e 3, valor vai ser embaixo, que é o contrário, né? Embaixo. Vamos rodar para ver se vai acontecer alguma coisa aqui de legal. Vou botar aqui 10 de novo, vai aparecer muita coisa. Então, tá aqui. Ó, quando eu boto 10, a nossa primeira fração vai ser o 1 em cima, né? O 10 embaixo e tudo positivo. 1 em cima, o N foi 10, o 10 embaixo. Depois vai ser, olha, o 2 embaixo, o 9 em cima, a N menos 1 é 9, o 9 vai vir em cima e tudo vai ser negativo. E pronto, morreu a charada. Então, você deu uns printzinhos aqui só para lhe orientar, né? Agora, vamos fazer a resolução propriamente dita. Eles querem para a gente acumular em S, né? Que é como se fosse uma soma. A soma, como é para acumular, primeiro tem que ter pelo menos nada, que é para você acumular. Então, S vai receber o quê? Vai ser algo negativo, né? Então, vai ser... S vai receber S menos. Menos o quê? O contador, o valor em cima, valor,
sobre contador. O contador vai ser embaixo, eu botei menos, ó, porque lá vai ser subtraindo. E nesse outro cenário, vai ser S, recebe S mais o contador em cima e o valor embaixo. Tá certo, Cícero? Tá. Eu posso deixar esses comentários aqui ou não, que eles serviram. Às vezes a gente bota vários prints, né, para ajudar a gente no debug, eu posso apagar. Deixa eu rodar aqui. De novo. Quando eu boto 10... eu tenho que escrever a resposta, né? Deixa eu parar aqui. Bota 2 aí, professor. Vai dar erro? Tem que Não, dar uma... vai dar 0. Tem que dar... vai dar 0, né? Aí, S igual, né? Aqui você pode fazer assim, se desejar. S igual a S. Aí o Szinho aqui, né? A gente aprendeu a fazer esse negócio. Quando for 2, tem que fazer os exemplos, né? Manuais para ver se tá certo. Deu 0. Tá certo. Muito bom. Deixa eu botar aqui 4. Sempre quando for... Tudo tá dando 0 sempre. Tá certo, será? 3.7. Se for número par, sempre dá 0, não. Aí vai descendo. E tá ok. Viu, Maria Alice? Aí depois você enxuga aqui. Aqui a nossa questão feitinha, bonitinha. Qual é o nome desse cachorro, Maria Alice? Maria Alice acorda. Acordou? Eu fiz aqui a 19. Ficou gravado aí, Maria Alice. Você compreendeu? Fiz bem devagarinho, tá bom? Então, assim, o codar, o implementar, ele é meio estranhão aqui depois, você já vê tá feita. Você tentar entender código é complicado, né? Se você não vê ele nascendo assim, principalmente se o programador não for muito bom, que ele acaba escrevendo um código ruim, assim, de leitura, né? Apesar de resolver o problema do ponto de vista de leitura, não é um código bom, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Essa questão aqui, se fosse para a gente tratar ela com for, também daria certo, né? A gente poderia até criar uma relação matemática, não sei se alguém comentou aqui no chat, uma relação matemática entre n e o valor, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, ó, deixa eu olhar aqui a questão. O n, quando é 1, aqui é n menos 0. Quando o contador é 1, aqui é n menos contador menos 1. Não sei se vocês estão entendendo. O valor de n vai ser o próprio n menos o contador menos 1. Quando aqui está a mesma coisa, aqui o n vai ser o próprio contador menos 1 de novo, né? Então, n menos o contador menos 1. N menos o contador menos 1. A gente poderia até criar uma relação, né, entre eles dois aqui. Deixa eu só fazer uma cópia aqui, só para fazer de novo com for. Espera aí. Com for. Aqui. Se fosse para eu mudar ela com for, a primeira coisa que eu teria que fazer é o seguinte: eu estou fazendo o controle manual aqui do contador, né? Então eu posso pedir para que o for faça isso. For contador in range. Quantas vezes você vai fazer? Você vai começar onde? Começa em 1. Eu quero que vá até o número anterior a n ou até n? Não, até o próprio n. Então você bota n mais 1. Crescendo em quantos passos? De 1 em 1. Olha, o for vai para lá. Eu já posso dispensar o controle manual do contador. Então, para cada contador, numa faixa, e eu posso dispensar ele aqui também, né, da declaração, ele começa em 1. O limite para ele parar é sempre esse limite não entra. Se eu botar n, ele ia até 9, mas eu quero que ele vá até 10, então eu boto n mais 1. Eu faço uma operação aqui dentro, não tem problema não. Eu faço aqui uma expressão que ela tem um valor. A expressão é isso. N mais 1 é como se fosse aquele próprio resultado. Deixa eu dar o play para ver se continua correto. Porque às vezes a gente vai mexer no código, está dando tudo certo e dá errado, né? Deixa eu botar aqui 6 dá menos ponto 38. Tá certinho.
Viu aí, Maria Alice, que como o for, a gente já tem esse controlezinho, já fica melhor. Aí outra coisa, aí você vai observando, né? Você vai olhando as coisas. Que outra coisa que você observou, isso que eu observei aqui, né? Eu posso computar esse valor aqui de baixo baseado no valor de cima. Ou seja, o valor de baixo é n menos o contador menos 1. Menos o contador menos 1. Menos o contador menos 1. Então aqui é 9, né? Eu acho que é isso. Vamos ver se dá certo aqui. Então, aqui seria valor, vamos ver se dá certo. Valor seria contador, não, N, ajuda aí, menos o contador, menos 1. Em vez da variável valor, seria o N menos o contador, menos 1. Tá certo? Tá tudo certo, Cícero? Contador mais 1, não? É mais 1. O valor, mas o N vai diminuindo, ó. Porque no caso fica N. Ah, Pega o primeiro exemplo, N menos o contador mais 1 para poder zerar o contador e ficar só o N. Aí na sequência vai ser sempre. Entendi. Que é para essa soma vai fazendo esse N diminuir, né? É isso Isso. mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Muito bem, vamos rodar aqui. Se for o da Paz, eu conheço a voz do da Paz, das lives que ele faz. Olha, deu 0. E aqui, quando for 6, olha como dá certo. E a gente já poderia dispensar isso aqui também. Porque é só a observação, você vai observando e vai vendo, ó. E aqui você já tira, né? Porque ele vai precisar ter o controle do valor. Porque você viu que, neste caso, tem uma relação entre uma coisa ou outra, só observação. Em função, o numerador vai ser o n menos isso menos aquilo. Mas você não precisa avançar, isso aqui é só exercícios, né? São só exercícios que você está fazendo. Poxa, eu sei caminhar, será que dá para correr? Dá para correr, mas corre devagar, depois mais rápido. Tudo bem, corações gelados? Cadê o da paz? Presente. Muito bem. Da paz lá na... Não vou falar não. Deixa eu ver aqui o Cícero. O Cícero tá aqui, ele descobriu uma relação aí, deu certo, né? Cícero, muito bem. Alguém quer mais alguma coisinha aí? Alguma explicação? A gente fazer devagarinho aqui uma outra questão, pode ser, se quiser. Alguma coisa que você viu por aí, que você acha que tem a ver. As questões aqui não são muito, assim, cabulosas, não. Essa daqui tem alguma coisa cabulosa? Não, não muito. Porque a de cima ela vai escalando números ímpares e embaixo ela segue uma sequência normal. Normal, né? Beleza. Aí o cara faz o for, então o while com o de baixo e faz uma sequência paralela com a de cima, né? Sim. Porque não dá para fazer uma relação aqui. Eu acho que até acho que dá, né? Mas faz uma sequência automática aqui embaixo e em cima faz uma sequência manual somando os números ímpares. É maravilha demais, né? Essas questões aqui vocês fizeram, essas outras não tem nenhum mistério. A diferença é que são questões mais contextualizadas, né? São coisas que alguém poderia pedir para você fazer, né? Porque sua mãe fica fazendo propaganda que você já é programador, né? Não, sou programador e tudo mais. Beleza. Ok, vamos aqui ao Lucas Gomes, né? O Lucas Gomes. Professor, tem uma leve diferença do for do Python com o for de outras linguagens. Muito bom. Até cito isso lá nas videoaulas. As videoaulas estavam com 10 visualizações. Eu achei isso maravilhoso. Significa que vocês não estão assistindo, né? O professor não vai gravar mais a aula. Fazer só ao vivo agora. Se vocês não querem nem assistir o professor falando, não dá like, não clica no sininho. Muito bem, Lucas. É o seguinte. Se vocês olharem, né? Se vocês olharem na prática, deixa eu ver aqui, que eu não sei programar nessas outras linguagens, assim, ao vivo. Mas vamos lá. Nas outras linguagens, você tem aqui o while, né? Deixa eu salvar aqui. For.c. Eu não sei, eu nem lembro mais como é que compila isso aqui em C.
Muito bem. Mas você tem, assim, um determinado cenário, que você tem uma variável aqui, início. O VS Code já ficou doido aqui, né? Início que recebe 0, int alvo, que recebe 10. Eu não vou executar esse código, porque eu não lembro como é que executa C. CPP, menos C, o nome do arquivo, menos O e o nome do programa, né? Acho que é assim que compila. Mas eu não vou fazer. Então, tem aqui, você faz um while, né? Eu quero fazer um while que vá daqui até o 10, né? Mas com essas variáveis. Então, a gente faz assim, while. Enquanto início for inferior a 10, eu vou fazer assim, de 1 a 10, né? Olha, tem que botar o ponto e vírgula, tem que botar o ponto e vírgula, tem que botar o int main, tem que fazer um monte de coisa aqui, estou fazendo só aqui no grosso. E o fechamento está aqui, então você vai dar um print, que aqui não é print, né, é o printf. É o printf, que também não é assim, mas a gente não vai executar, não tem problema. Você manda escrever esse início. Aí, o que é que você tem que fazer com o início, né, enquanto ele for menor ou igual ao alvo, é aqui no início. E aí você tem que avançar o início. Início mais, pode fazer até assim, né? Início mais, que significa início mais 1. Ok, Lucas? Ok, professor. Aí, esse aqui é um cenário que a gente poderia utilizar o for de C. E qual seria o for equivalente àquele while, né? O for de C funciona da seguinte forma. For, aí você vai só transformar o while num for, né? Você tem o estado inicial, né? Inicial. Isso aqui é ponto e vírgula. Aí você vai ter aqui o critério de parada, né? Critério de parada, o controle, né? Como se fosse chamar de controle, né? O alvo. E aqui você tem o passo. E você abre aqui e faz o trabalho. Aqui, certo? O for é desse jeito. Então, o for tem os 3 elementos que a gente tem no while, exatamente os 3 elementos. O primeiro elemento é o estado inicial. Então, você faz assim, ó. Você nem precisa declarar fora, você faz assim, ó. Int, início, começa em 1. Você bota desse jeito aqui, exatamente desse jeito. Início, começa em 1. Qual é o controle? Aí você até fala enquanto. Enquanto início for menor do que alvo. Menor ou igual a alvo. Qual é o passo? O passo é o início vai crescendo, início mais 1. Desse jeitinho aqui, pronto. Então, nós temos aqui um while em C, em Java, em JavaScript. E nós temos um for aqui também em C, em Java e em JavaScript e diversas outras linguagens, certo? Do mesmo jeito. Então, isso aqui vai gerar, ele vai controlar para a gente as reatribuições em início, de tal forma que início vai receber novos valores de acordo com essa regra aqui de passo, enquanto esse critério aqui for atendido, certo? Isso aqui é um for tradicional. E aí, mais tarde, a galera viu, disse, poxa, cara, mas isso é algo tão comum que seria interessante que a gente melhorasse esse for, criasse um enhance de for, porque muitas vezes eu estava usando um for como esse, porque eu tinha, vamos supor, não sei como é que chama aqui, deixa eu ver, char alunos, acho que é assim. Você tem uma lista de alunos, aqui são alunos, tem os nomes dos alunos lá, uma variável que existe. Que você queria escrever o nome de cada aluno que estava na posição, e você fazia assim, alunos, aí bota isso aqui, início. Então, quando o início fosse 0, ele ia mostrar o nome do primeiro aluno, como se fosse 1 o segundo, né? E aqui também. Então, início, aqui você ia botar alunos. Presta atenção, Lucas. Tu tá acordado aí? E aqui também. Significa que se existisse uma coleção de alunos, a cada índice, né, a gente chama isso de índice, quando a gente bota um colchete coladinho numa variável, é que a gente está acessando uma posição de uma coisa que tem vários valores. Isso aqui, em C, significa que isso é um array, né, que isso é uma lista de alguma coisa. Poxa, a gente faz esse for só para poder ter um controle de índice. Eu queria ter um for assim, ó, que ele chama de for each, né, para cada aluno
em alunos. Eu gostaria de escrever o aluno. Olha como esse for está mais legal do que esse outro, porque esse for foi feito, e na maioria das vezes ele é feito, só para a gente ter um controle de índice. Quase sempre é isso, eu tenho interessado nesse índice. Então, quando eu tenho uma coleção de dados, em Java, em JavaScript, só não em C, né? Eu tenho esse enhanced for, é chamado de enhanced for, ou seja, para cada elemento nesse conjunto, aqui eu dou o nome que eu desejar, vou chamar de I, né, que é bastante comum chamar de I. Para cada I nesse conjunto alunos. E isso funciona, né? Inclusive em JavaScript, eu estava até fazendo agora aqui, deixa eu abrir aqui um código para vocês, aluno. Então você consegue percorrer cada elemento de uma coleção. E Python, quando a galera criou o Python, né, eles disseram que esse for aqui não fazia parte da filosofia de Python, né? Poxa, mas não faz sentido, porque o for a gente nunca usa ele nesse sentido aqui. Quando a gente for usar um for desse jeito, utiliza o while, e às vezes parece que fica até melhor a leitura do que esse for. O while fica melhor. Os caras pensaram assim, né? E eu concordo com eles lá. E eles criaram aquele lá, e o for criaram só o enhanced de for, que é um for em coleções. Então, o for de Python é do jeito que a gente conhece, ó, para cada item numa coleção de dados qualquer. E aqui você faz o que desejar com esse item, né? Ah, professor, tudo bem, compreendi tudo que o senhor falou. Aqui é uma coleção de dados, né? Então, em Python, você bota para cada aluno, em alunos, escreva o aluno. Então, ele vai percorrer aluno por aluno, sem se preocupar com o índice, vai dar certo. Mas de onde veio esse negócio de range, professor? Não compreendi para que esse range, né? O que tem a ver esse range, Lucas? Acorda, Lucas. O range é o seguinte. Certo, tudo bem. O for quase sempre é utilizado para percorrer uma coleção de dados. Isso é verdadeiro, é 95% ou 99%. Mas, seu Guido von Hussen, o Guido von Hussen é o cara lá que criou o Python. Às vezes a gente quer fazer um for para percorrer uma sequência mesmo de números, certo? Então, para fazer uma sequência como essa aqui, Guido von Hussen, eu teria que, em Python, fazer assim, para cada número, né, vou chamar para cada número, eu teria que fazer manualmente, se eu quisesse que fosse até 10, 9, 10. Aí eu não vou usar Python, porque vai ficar muito cansativo. Só que eu preciso percorrer uma lista de números. Ao Guido Van Hussen, não, você não precisa. Quando você, às vezes, as raras vezes, que você precisar dos valorizinhos, dos índices mesmo, de uma sequência de números, você usa o nosso gerador de sequência, que é o range, que ele tem a mesma lógica do for aí de vocês. Ah, começa em 1, vai até 10, crescendo de 1 em 1. Então, isso aqui vai me gerar uma coleção de dados e eu vou percorrê-los de 1 a 1. Olha como é interessante, né? Então, esse código é equivalente àquele código lá quando eu faço isso, ó, início. Aqui será o alvo. No caso, teria que ser alvo mais 1, porque tem o igual aqui, porque aqui é o critério de parada. E o crescimento é de 1 em 1. Obviamente que isso resolve quase todos os casos. Tem um ou outro casozinho que pode não resolver, mas são coisas bem raras e você faz com while. Por exemplo, no for, aqui no incremento, vocês devem ter visto por aí sempre assim, né? Em vez de início, chama sempre de i, que é só uma convenção, e aqui bota mais, né? É sempre assim que eles utilizam. Mas aqui no for, eu posso fazer outras regras de evolução de início. Início recebe, início vezes 2, né? Isso pode ser feito em C, em Java, que é a linguagem que tem for desse jeito. Então, o i vai crescer numa progressão geométrica. Isso é possível fazer. E em Python, não. A não ser que você crie uma outra função que gere nessa ordem, o que é simples fazer também, extremamente simples. Você criar uma range que gera uma sequência de números baseado em outra regra que não seja apenas aritmética, tá bom? Só para continuar, tá bom, são opcionais, verdade. Tanto é que, não é que eles têm valores padrão, né? O padrão daqui é 0 e o padrão daqui é 1. Tanto é que eu poderia já fazer só assim, né? Range, se fosse só para girar muitas vezes. Em JavaScript também tem, vou até abrir aqui o console. Vocês estão a enxergar? Vocês estão a enxergar?
Deixa eu ver como é que apaga esse aqui. Eu não sei como é que apaga. Deixa ele aí. Mas tá aqui o código pra gente ver. Acho que é aqui que apaga. Não, não é aqui que apaga. Acho que é aqui que apaga. Não, não é aqui que apaga. Voice, não quero voice. Também não. Vocês estão enxergando esse console aqui? Sim, né? Beleza. Então, em JavaScript, prestem atenção, né? Eu posso, deixa eu ver se dá certo. Início. Olha, criou a variável início. Criou a variável início, tá aqui. Como é que limpa esse console? Quem é que sabe aí? Queria levar ele para cima, o código. É clear. Console.clear. Console.clear. Muito bem. Obrigado. Então, eu tenho a variável início e eu vou criar a variável alvo. Let alvo 10. Muito bem. Aí eu posso fazer um for aqui para escrever de 1 até 10, né? For. Nem precisava ter declarado início lá, né? Eu vou botar aqui de novo. Let início 1. Acho que é ponto e vírgula aqui, se não for, é vírgula. Cada linguagem faz do seu jeito. Menor ou igual a alvo, início, mais. E aqui eu boto console.log, né, que é o nosso print, né, início. Tudo certo aí, da paz? O for? Tudo certo. Tudo certo, né? Então, veja só, as chaves estão abrindo e fechando na mesma linha, porque aqui não interessa, em JavaScript e em outras linguagens não interessa isso, não. Mas faz de conta que ele está lá e o outro está aqui. Eu vou pressionar Enter, olha, e aconteceu o que a gente esperava. Ele escreveu no console aqui de 1 até 10, né? Tudo certinho, se eu apertar aqui para cima, o quadrado de cada um dos valores. Eu só mudei aqui, ó. Ele apresentou os quadrados dos valores, né? De início até, né, quadrado, né? Eu botei o dobro, né? O quadrado é com 2. Será que tem JavaScript com 2? Tem, Então, o quadrado de 1 é 1, o quadrado de 2 é 4, até o quadrado de 10. Só que, em JavaScript, a gente também tem um for parecido com aquele lá. Lá em JavaScript, nós temos o for off e nós temos o for in, né? Vamos fazer o for off. Então, vamos supor que você tem os números. Eu não sei como é que gera uma sequência aqui facilmente, mas eu vou botar a sequência mesmo assim, manual. 8, 9, 10, né? Vou botar aqui para o começo. Declarei um conjunto, console.clear, mas é chato, né? Esse console.clear, tá aqui. Muito bem, eu tenho números, está declarado, ela existe, é uma rede, 10 posições, tudo bem. E se eu quiser acessar cada um desses elementos, que em Python seria assim, né? For i em números, daria certo fazer isso, né? For i em números em Python. Em JavaScript, é o off, que é o equivalente. É só questão de sintaxe, né? Para cada n of números, eu abro e fecho chaves e digito console.log n elevado ao quadrado. Se der errado, a gente corrige. Tá bom? E acontece a mesma coisa. Então, o for in que existe em Python e o for each que tem em Java, em JavaScript, o nome dele é for off. Tá bom? For off, espera. Cada item de, ele não chama de in. Aqui tem o in, mas o in é outra coisa. Então, o que isso demonstra? O que isso apresenta? O que isso esclarece para nós? Cara, eu tenho só que compreender que existe essa estrutura. Quando eu chegar numa linguagem, eu vou só procurar. Ei, cara, como é que faz um for in aqui? Como é que faz um for each? Como é o for otimizado nessa linguagem? Quando a gente só quer percorrer um conjunto? Cara, é assim. Então, na documentação, você vai e olha rapidamente. Só para vocês saberem que aqui também tem o for in, né? Só que o for in, vamos botar aqui, for in, vai dar o mesmo resultado, coincidentemente. Não vai dar o mesmo resultado. Aqui, olha, o for n em números. Diferentemente do Python, o for in no JavaScript, ele percorre as posições e não os valores que estão em cada uma das posições. O que são essas posições? Eu tenho números que eu sei que é o conjunto, mas se eu quiser acessar o primeiro elemento, eu boto o índice 0 aqui, ó. Ele acessou. Então, na posição 0, eu tenho o elemento 1. Por isso que apareceu aqui. Qual é o elemento que está na posição 5? 5 é a sexta posição, né? Tem o número 6. Por isso que quando eu fiz for
N em números, ele fez o quadrado da primeira posição, que a primeira posição é 0, a segunda posição é 1, o quadrado de 1. Por isso que foi até 9, porque ele tem posições de 0 a 9. Respondido, Lucas Gomes. A diferença do for deve ter várias outras diferenças. Outra linguagem para inventar, outra coisinha do for para ajudar, para atrapalhar. Elas vão criando coisas. O Lucas foi embora? Tô aqui. Entendi, professor. Mas o massa mesmo é o pensamento computacional. Eu estou apaixonado por pensamento computacional. Ele é que bota dólares na corretora da gente lá. O que foi, o Everson? Tem mais alguém aqui para trás? Professor, é o Aman. O Aman é o Aman lá daquele negócio, né? Professor, faz a questão 22. Se você não conseguir, eu acho que eu não consigo, mas deixa eu ver aqui. Aman, você está aí ainda? E, professor, depois o senhor pode só, é uma pergunta boba, mas Certo. como não tem aquele print lá usando o F no começo? Sim. Como delimita, tipo assim, os números depois da vírgula, né? Aquela quantidade que, normalmente no format você coloca a quantidade dentro da chave, né? Usando aquele ponto format. Mas com aquele F ali, que você coloca a variável dentro da chave, eu não sei. Ainda não peguei a manha. Vamos fazer aqui no terminal, acho que alguém sabe aí. Tipo, se eu tenho aqui um número, não recebe 17 dividido por 3. Deixa eu ver, não deu esse valor. É isso aqui, né? Mais ou menos você está querendo? Se você botar print F, eu faço assim. É isso, você está procurando, é esse problema aqui, né? Que você está... delimitar assim, a quantidade desses números aí depois, usando esse F. A gente usa aqui 2 pontos. Deixa eu ver se é assim. Se alguém tiver por aí, ponto 2F. Não sei se é antes ou depois. Eu tentei isso aí, deu errado. Então... Deixa eu tentar aqui. De repente aqui tu não tem sorte. Pode ser. O meu aqui é bom que nem errado dá. Vou botar aqui. Ponto 2F. Acho que não tem esse F, talvez. Olha. 3. Eu tava botando era antes, por isso que naquele outro formato é antes. Entendi, obrigado. Pronto. É só testar. Aí, se não souber, o Google resolve ligeirinho lá. Mas é assim, eu soube aqui porque alguém já tinha me mostrado. Muito bem. Então, é desse jeito que faz com F. Mas você pode estudar isso tudo. Você abre o seu Googlezinho aí e bota Python F string format, certo? E aí vão ter umas centenas de tutoriais. Eu gosto muito desse site, Real Python, ele é muito, muito bom mesmo. Algumas coisas são pagas nele, mas os tutoriais dele são muito bonzinhos, bem explicativos. Ó. Esse daqui, ele vai bem devagarinho, explica como era antes. Olha, antes lá, da época do C, a gente usava esse negocinho, então você vai ver muito por aí. Depois a gente utiliza a versão do format também, ele explica o format, que é a segunda opção. E aí até que ele chega nessa terceira opção nossa, que são as F-string. A F-string que é mais simples, ó, é bem mais simples mesmo, né? Bem legalzinho aqui, muito bom. E aí tá falando, aí ele vai mostrando que você pode fazer operações dentro, ó, pode fazer operações dentro dos bichinhos, pode chamar, inclusive, uma função, tem que ir estudando. Aí ele vai avançando, explicando até que ele vai chegar nessa parte aí. Em JavaScript também tem, só rapidamente aqui, antes de eu fazer a questão lá, JavaScript copiou isso de Python. Todas as coisas legais que essas linguagens têm, elas copiaram de uma outra linguagem, né? Então, se eu tenho aqui, eu tenho início, deixa eu ver se início está aqui e alvo está aqui, né? Se eu quiser escrever a seguinte frase, assim, ó, console.log, né? O início é tal e o alvo é tal. Eu vou botar assim, né, as aspas aqui. O início, né? O início aí eu teria que botar aqui, né? Início, né? Se fosse em Python, seria mais ou menos desse jeito. E alvo. Aí é que eles inventaram o seguinte, não vamos botar esse F não, porque essa dizer que a gente copiou de Python. Bota assim,
Aí tem que mudar para essa aspazinha assim, diferente, né? Como se fosse um apóstrofo. E aqui você bota o dólar, olha. E aqui você bota o dólar. Dá um enter, olha. Aí ele bota lá. Tá vendo? Toda linguagem elas vão se normalizando. Isso não tem relevância. Você só chega lá, pergunta como é que faz. Muito bem. Vamos lá aqui para a questão 22. A questão 22 é longa. Eu estava fugindo dela aqui. Você dizer que já está acabada. Deixa eu ligar aqui o carregador que está em 19% da bateria. Amã, você está aí? Amã? Amã foi embora, gente? Sim, a Amã foi embora. Pois tá, não vamos fazer a questão, não. Um fazendeiro possui fichas de controle sobre sua boiada. Muito bem. Cada ficha contém número de identificação, o nome e o peso em quilos do boi. Certo? Então você já imagina o cenário, tem uma fichinha lá, um conjunto de fichinhas, cada fichinha tem o nome do boi, né? Boi número 1, ou se a pessoa tiver dado um nome mesmo para o boi, tem lá. Tem um código de identificação, é boi 001, é o 719, o nome dele e o peso, né? 700 quilos, 1.200 quilos, 300 quilos. Escreva um algoritmo que leia os dados de N fichas. O que significa isso? Que eu vou pedir N vezes. Então, vai ser um for, então um while, que vai rodar N vezes. Certo? E a cada vez, o que é que eu vou fazer? Pedir a identificação, pedir o nome, pedir o peso. E, ao final, escreva o número de identificação e o peso do boi mais magro e do boi mais gordo. Muito bem. Acho que eu sei fazer. Vamos lá, então. Fábio, 03, P22, boi, da cara preta. P22. A primeira coisa que eu tenho que fazer é dominar. É para fazer com I ou com for, Amã. É uma questão mais de condicionais do que de repetição, essa questão, né? Vamos fazer com for. Por que eu vou fazer com for? Porque é a quantidade de repetições fixas. São quantas? São N, não tem um outro cálculo. Quantidade de... Vai ser N. QTD int... Quantas fichas? Você vai perguntar para a pessoa lá. Essa quantidade de fichas vai ser o seu for. In brand, quantidade, tá bom? Isso já vai ser suficiente para girar a quantidade de vezes, né? Se você quiser que comece em 1, né? Você bota lá. Aí você já vai lá e vai escrever na tela o seguinte. Dados da ficha. Aí você bota assim, ó. Como a gente descobriu que pode fazer uma soma aqui dentro e mais um. Vamos rodar para ver se já aparece, né? Então tá aqui. Aí meio. 5 fichas. Então você vai pedir o dado da ficha 1, ficha 2, ficha 4, ficha 5. Por que você botou I mais 1 aqui dentro do texto? Porque o I vai começar em 0. E aí, às vezes, quem está usando o seu software, ele não compreende que as coisas começam a contar em 0. Eles acham que tudo deve começar em 1. Por isso que a gente botou ali. Muito bem. Aí você vai pedir os dados lá para o usuário, né? Que é um código de identificação. Vou chamar de ID, né? Um ID... Não sei como é o ID, vou deixar como string mesmo. Identificação, vai pedir o nome e vai pedir o peso. Esse provavelmente é um float, né? Isso. E pronto. Tá bom? Então vai ser mais ou menos isso que a gente vai fazer a cada volta. Vamos só simular e você vai rodando o código. Tem que criar esse hábito. Quantas fichas você vai digitar? Só 2. A identificação já não ficou bom. Você já vai corrigindo aqui. Corrigir logo ali. A identificação é a 33. Qual é o nome? O nome é J. Não vou botar nome de nada aqui, não. 340 quilos. Aí, ó. Ficha 2. Apareceu aqui, ó.
Dados da ficha 2, identificação 88, o nome é U e o peso é 600. Tá bom. Você pode, inclusive, já, só para ficar mais bonitinho, dar um tracinho aqui, e depois de tudo isso dá um print vazio, só para as coisas não ficarem muito coladas. Muito bem, vamos para a lógica. Ele pede, é uma questão para eu saber o peso do boi mais magro, o peso do boi mais gordo e o número de identificação, tá bom? Então, nós temos aqui alguns desafios. A primeira coisa que eu já sei é que eu vou precisar guardar ID magro, né, do boi mais magro, tá? Vou deixar aqui um número negativo. Eu vou precisar do ID do mais gordo. Eu vou precisar do peso do magro. E eu vou precisar do peso do gordo. O que está significando aqui, né, essas coisas aqui para a gente? Ele pede como resultado, lembra lá do algoritmo como resultado, o número de identificação e o peso do boi mais gordo, e o número de identificação e o peso do boi mais magro. Então, eu vou precisar guardar isso em algum lugar. Aí eu crio essas variáveis aqui pra gente, tá bom? Eu crio essas variáveis aqui pra gente, para que a gente possa guardar isso em memória entre uma volta e outra, e eu possa perguntar. Então, qual vai ser a minha lógica aqui, né? O Joab fez assim. Para o primeiro boi, eu já digo que ele é o boi mais magro e ele já é o boi mais gordo. Porque se for só uma ficha, ele vai ser de fato o boi mais magro e o boi mais gordo. Se não for o primeiro boi, eu tenho que verificar se ele é mais magro que o mais magro e, ao mesmo tempo, também tem que perguntar se ele é mais gordo que o atual mais gordo que eu tenho aqui guardadinho, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, vejam só. Na primeira volta, como é que eu sei que eu estou na primeira volta? Né? Existem diversas formas de fazer isso. Às vezes, não sei se aqui em Python tem ou em JavaScript, que a gente tem um número infinito positivo e infinito negativo. A gente poderia botar o peso mais gordo, um número infinito positivo. Eu não sei, se alguém lembrar aí, não sei se é em JavaScript ou se é em Python, que tem uma forma de você botar um infinito positivo. Mas eu acho que até em Python, infinito, mas deixa para lá, vou deixar assim mesmo. Se o i for igual a 0, isso significa que eu estou na primeira volta. Na primeira volta, se o i for igual a 0. Então, eu já digo que o id mais magro vai ser o id que a pessoa digitou, ó, eu já atribuo a ela. O id do mais gordo vai ser esse mesmo id. O peso do mais magro também vai ser o peso que a pessoa acabou de digitar na primeira ficha. E o peso do mais gordo também vai ser esse peso. Então, o boi mais magro e o boi mais gordo será o primeiro boi, certo? Muito bem. Se for a primeira ficha. Se primeira ficha. Ficha. Muito bem. Mas se não for a primeira ficha, significa que é a segunda, a terceira ou a quarta. Agora eu tenho que verificar se ele é mais gordo, se esse peso que a pessoa acabou de digitar lá em cima, não importa que volta ele esteja, desde que não seja a primeira, eu vou perguntar, olha, se o peso que você digitou é menor do que o peso do boi mais magro do até agora, então, quem é mais magro é esse boi dessa ficha. Veja só, como é exatamente. Se o peso, a pessoa acabou de digitar um peso, se esse peso é menor do que o peso que eu tenho guardadinho aqui, que eu estava ali separado. O boi mais magro até agora é 100 quilos. Não, chegou um de 90. Pois arranca esse de 100, bota o de 90, que o 90 que é o mais magro. Se isso for verdade, então eu preciso atualizar o ID do mais magro. O mais magro vai ser o ID corrente dessa volta, que a pessoa acabou de digitar. E o peso mais magro, eu preciso também mudar ela. O peso mais magro vai ser esse peso que a pessoa acabou de digitar. Isso aqui é uma coisa muito comum na computação, que é para você verificar quem é mais magro, quem é mais gordo, qual é o maior, qual é o menor, sempre é assim. Então, se não é a primeira volta, né, a partir da segunda volta, ou segunda ficha, né, a segunda volta do for, você verifica se o peso que a pessoa acabou de digitar, ele é menor que o menor peso que você já encontrou. Se isso for verdade, aí você precisa atualizar essas duas variáveis para os novos valores,
que são os IDs atuais e o peso atual, que é o ID atual, o peso atual. Beleza. E você faz a mesma coisa para saber se ele é maior que o peso do mais gordo. Cara, esse peso é maior do que o peso do mais gordo? É maior. Então, o ID gordo vai ser o ID atual e peso gordo vai ser o peso atual. Pronto. Aí você fica com o controle de onde que o for acaba, porque só depois que a pessoa digitar todas as fichas, né? Essa linha aqui, a linha do for. Aí você vai apresentar os resultados, né? Aí você vai dar o print. Resultado. Print. Boi mais magro. Boi mais magro. É assim que se escreve, né? Vou botar o Fzinho aqui antes. Aí você vai botar, é o que tem ID igual a ID magro, né? Magro. Aí, peso. Peso, magro, agir. Muito bem. Faz a mesma coisa para o mais... Magro, tá correta essa palavra? Magro, é desse jeito mesmo. Gordo. Aqui, gordo. E aqui, peso curto. Tá certo, Cícero? Acho que sim. Acho que sim, Cícero. Tá aí a questão toda. É isso aí mesmo, né? Aparentemente está correto. Vamos lá fazer aqui um exemplo. Pra ver. Pode ter algum errinho aqui, qualquer, que eu não sei qual é, mas se tiver a gente corrige. Vamos lá, dar o play. Quantas fichas? Eu vou digitar 3 fichas. 3 fichas. Muito bem. Olha como ficou legal. Dados da ficha 1. Identificação. É o boi 0011. O nome é o JJ. Qual é o peso? 200 quilos. Ficha 2. Ó, esse print aqui que eu deixei aqui no final do for, a última instrução do for, é para dar um intervalinho, né? É a ficha 055, é o KK, e o KK pesa 320 quilos. Ficha número 3 é a ficha 999, o boi pesa 75 quilos. Não, o boi é TT. Ele pesa 75 quilos, tá? É um bebezinho ainda, né? Agora é a hora de dar errado. Ou de dar certo. O peso mais magro é de ID 999 com peso 75? É. O boi mais gordo é a ficha 055 com 320 quilos? É. Aparentemente está correto, né? Não sei que a gente entra aqui num cenário que não desse certo, mas aparentemente está correto, é isso. Na primeira rodada, eu elejo o primeiro dado como o maior, o menor, o mais gordo, o mais magro, o mais alto, o mais baixo. O padrão geralmente é assim. E nas voltas seguintes, como é que eu sei aqui a volta seguinte? De acordo com a variável aqui. Eu faço isso. Para não ter esse controle aqui, às vezes a gente inicializa as variáveis, por exemplo, se é para descobrir uma pessoa mais velha, né? A gente acaba e inicializa a variável com um valor tipo bem baixo, menos 1 ano de vida. Então, a primeira pessoa que chegar já vai ser maior que menos 1, né? Já vai ser maior que menos 1. E se for para descobrir o mais magro, seria o contrário. Você bota como sendo o boi mais magro, um boi com 10 mil quilos, né? Porque nunca vai ter. O primeiro boi já vai ser o menor boi, o boi mais magro. Então, a gente costuma também fazer isso, aí a gente evitaria ter essa verificação de primeira volta. Aman, are you okay? O que é esse vídeo aí, Gabriel? Tanto faz ser why ou ser for, né? Gabriel. Compreendeu, Aman? Aman foi embora? A música do boi. Ah, não, vou abrir não. Deixa aí. Eu vou ouvir depois. Muito bem. Vocês compreenderam aí, gente?
Vocês compreenderam? E essas demais questões, elas são, assim, tranquilinhas mesmo, não tem nada assustador nessas questões, absolutamente nada. Essa 23 aqui, ó, uma determinada empresa armazena para cada funcionário uma ficha. Você já sabe lidar com fichas, porque você já entendeu aqui a 22. O número de trabalhadores e o número de dependentes, né? Considerando que a empresa paga por R$ 12 por hora, 40 por dependente, sobre os salários são feitos 8,5% para o INSS e 5% para o IR, escreva um algoritmo que leia o código, número de horas trabalhadas, o número de dependentes, de N funcionários, fora de N. Após a leitura, escreva os valores descontados do imposto e o salário para cada funcionário. A diferença dessa para do BOI é que no BOI a gente está querendo só localizar, é uma pesquisa, né? Então você só apresenta o resultado depois de rodar todas as vezes. Já nessa questão aqui, a cada volta, no final da volta, você já apresenta um resultado. Quando o cara digita a ficha, todos os dados, ele pressiona Enter, já aparece. Olha, o salário do funcionário vai ser tanto, vai descontar tanto para o INSS e tanto para o imposto de renda, de acordo com as regrinhas que disseram ali. E as regras são fáceis, você vai pedir, a pessoa vai digitar o quê? Quantas horas a pessoa trabalhou, você já vai computar, a quantidade de horas vezes 12. Depois você pediu quantos dependentes, quantidade de dependentes vezes 40, vai acumulando isso na variável salário. E depois, esse salário final, você vai calcular o desconto do INSS, que é 8,5% do salário, 5% do salário. Muito tranquila mesmo, absolutamente tranquila. Só ir fazendo organizado, como eu fiz aqui, e devagarinho, tá bom? Bem devagarinho. Tudo bem? Interromper compartilhamento. Interrompido. Lenoir, você está por aí? Estou aqui. O que você tem feito de bom aí esses dias? Já estou no estágio, né? Fazendo as atividades. Bem tarde. Vou interromper a gravação aqui, deixa eu ver. Beleza.